Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Diga, vou te multiplicar, vou te abençoar grandissimamente. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Profetiza, você vai entender essa palavra em nome de Jesus? Amém? Na verdade, eu já comecei a pregar essa palavra uma vez e eu fiquei de completar, de ministrar o restante dela, e o tempo passou e vieram tantas outras coisas e eu acabei não completando. E hoje eu quero completar essa palavra. Gente, quando a gente pega esse primeiro versículo, bota lá, versículo 1, anda em minha... Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quando a gente vê essa palavra perfeito, cara, a gente entra meio em crise, porque a gente sabe que perfeito só o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos seres imperfeitos ainda, andando para que a gente chegue numa estatura de varão perfeito, Jesus, nosso irmão mais velho. Ok até aqui? E aí quando a gente vê esse texto, muita gente desanima de andar com Deus, porque olha para a sua própria vida e vê tanta imperfeição, que tipo assim, cara, eu não consigo andar com Deus no nível que Abraão andou. Por quê? Porque Abraão andou na presença de Deus e foi perfeito. Não é isso que Deus está falando. Primeiro que, desde quando Deus chamou Abraão até o fim da vida de Abraão, Abraão não foi perfeito. Na concepção da palavra em português, perfeito. Mas essa palavra no original não é perfeito. Algumas traduções foram traduzir como perfeito. Mas essa palavra no original quer dizer íntegro, inteiro, completo, são, saudável, integral. O que mais aqui? Que está completa ou inteiramente de acordo com a verdade dos fatos. Ok? Isso é ser uma pessoa perfeita, mas na palavra, no original, tamirim, quer dizer justamente isso, uma pessoa íntegra, integral, que está completamente com Deus. O coração dela não está dividido entre Deus e outras coisas. Então o que Deus está falando é justamente isso. Cara, anda na minha presença e você vai se tornar uma pessoa íntegra. Você vai se tornar uma pessoa madura, você vai se tornar uma pessoa que dia após dia você vai crescer em conhecimento, graça e estatura, diante de mim e diante dos homens. O que Deus está falando é isso, é que nós precisamos andar na presença dele e ele é o Todo-Poderoso. É interessante isso, que Deus aqui se manifesta a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, porque só ele tem poder de transformar. Só Deus tem poder de transformar uma vida. Nenhum livro de autoajuda, eu não sou contra livros de autoajuda, pelo menos alguns. Outros não, outros você joga fora. Mas eu não sou contra. Então, nenhuma coisa humana criada vai ter o poder de transformar a sua vida. Nada. Transformação só o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Porque Ele é o Criador. E aquele que é o Criador, Ele pode mudar, transformar a sua vida, pegar o vaso de barro, quebrar mais uma vez e fazer conforme Ele quer. Amém? Nenhuma outra pessoa, entidade, partido político, nenhuma igreja, placa, nenhuma linha teológica tem o poder de transformar a sua vida. Só o Deus Todo-Poderoso. E Deus fala, anda em minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para transformar a sua vida. Pegou aí?
Pegou aí? Sim ou não? Então, não está falando de perfeição, porque qualquer coisa que você vê que o homem criou, você vai ver imperfeição. Então é sobre isso. Deus não está falando de perfeição, de tipo assim, cara, eu sou a pessoa, o perfeito. Não. Fala para o seu irmão, você não é perfeito. Gênesis 5:21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, já não foi mais encontrado, pois Deus o havia tomado. Amém? Gente, nós precisamos entender que Enoque viveu em um tempo de grande pecado contra o Senhor. Um tempo como nós. Mas ele permaneceu fiel. Amém? E aí eu trouxe meu livrinho aqui de novo, só para a gente entender melhor essa questão. Livro de nomes e números bíblicos. Inclusive é uma compilação de alguém que eu admiro muito, né? Dan Duque. Vamos lá, gente. O nome de Enoque significa dedicado, professor, consagrado, experimentado e começo. O nome de Enoque significa dedicado, professor, que ensina outras pessoas, consagrado, aquele que é do Senhor, experimentado, aquele que passou por situações e foi aprovado, experimentado. Jesus foi experimentado em dores. E começo. Esse é o nome de Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Irmão, mesmo numa sociedade conforme já estava ali desde o início, porque o pecado faz isso com as pessoas, tira de verdade a imagem de Deus, a semelhança de Deus, distorce tudo. Mesmo ele vivendo numa sociedade que era pecaminosa, ele foi um homem que se separou, consagrou, que ensinou outras pessoas, que deu início ao andar com Deus, que deu início a essa comunhão com Deus. Você está entendendo? E porque ele andou com Deus 300 anos, Deus o tomou. Ele não foi visto e Deus o tomou para si. Amém? E aí eu não quero falar dessas questões teológicas, eu quero só falar sobre essa questão do Enoque e sobre os 300 anos. Na Bíblia, e aqui usando esse livro também, na Bíblia o número 100 ele é usado para uma questão de completude. O número 100, esse número simboliza a frutificação e uma medida completa, maturidade. Número 100 representa uma medida completa e uma maturidade. Ok? Medida completa, maturidade. Lucas 15:4, essa é a sua nota. O pastor tinha 100 ovelhas, ele deixou as 99 para ir atrás da ovelha que havia se perdido. 99 mais uma 100, que é igual à completude. Marcos 4:8 que diz, aqui vemos a frutificação de 100 por 1. Esta é a medida completa, a maturidade completa. Gênesis 21:5. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Ele havia alcançado um nível de maturidade por meio do qual pôde receber a promessa de Deus. Gênesis 26:12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais, ou seja, a medida completa das bênçãos do Senhor. Marcos 10:30. Temos a promessa de recebermos 100 vezes mais já no presente. Uma medida completa. Amém? Agora, o que tem a ver o 100?
Porque as coisas, os números na Bíblia, tudo tem um significado. Os nomes, a Bíblia não foi escrita aleatoriamente da forma que alguém queria. Foi inspirada por Deus. E aquilo que é inspirado por Deus, ele tem conexões. Ok? E por que a gente está falando do número 100 e não do 300? Porque aí você multiplica esse número 100 por 3. 3 é o número da Trindade. E 300, nós vamos ler aqui também, eu quero ler o 300 com você. 300, esse número simboliza os remanescentes fiéis e a libertação. Remanescente fiel e libertação, 300. É isso que o número 300 apresenta para a gente. O número 100 é maturidade, completude. Você multiplica isso por 3. Ok? E agora nós vamos ver o número 300. Vamos lá de novo. Esse número simboliza os remanescentes fiéis. Quem que é um remanescente? É aquele que aconteça o que acontecer, ele permanece fiel. Amém? Não é o perfeito, não é o santão, ele é o fiel. Ele é uma pessoa que continua fiel. E Deus sempre teve na história da humanidade os seus remanescentes. Às vezes poucos remanescentes, às vezes muitos remanescentes, mas geralmente os remanescentes são poucos. Geralmente não é uma multidão de remanescentes. Mas agora, no fim dos tempos, Deus vai levantar uma multidão de remanescentes fiéis. Amém? 300 também fala de libertação. Enoque, além dele ser esse remanescente fiel, que nós lemos até sobre o nome dele, ele também fala de libertação. Por quê? Porque ele foi liberto desse mundo. Deus o tomou e ele já não foi mais visto. Esse mundo estava corrompido. E Deus o tomou desse mundo corrompido. Amém? Você pode dar glória a Deus? Ou não? Os remanescentes fiéis. Deixa eu ler só um aqui. Vamos lá. Juízes 7, versículo 1. Não, Juízes 8, 4. Abre aí, Juízes 8, 4. Você pode anotar também Juízes 7, de 1 a 7. Mas vamos abrir Juízes 8, versículo 4. Juízes 8, 4. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Quantos homens tinha ido para a batalha? 32 mil. De 32 mil, quantos remanescentes fiéis foram até o final e ainda perseguindo os inimigos, mesmo estando cansados? Dos 32 mil, sobraram 300 homens fiéis, remanescentes, e que mesmo cansados, continuaram perseguindo os inimigos. Será que Deus está falando com a gente? Amém? Deus está procurando justamente essas pessoas, remanescentes e fiéis. Amém? Continuo aqui dizendo aqui, ó. A arca tinha 300 cúbitos de comprimento, na qual os remanescentes fiéis encontraram a libertação. Glória a Deus. Amém? Então, tem todos os números na Bíblia, tem um significado, aponta para alguma coisa, os nomes. Nada é colocado na palavra de Deus de qualquer maneira. Amém? Então, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, o havia tomado. Então, Enoque viveu em um tempo de grande pecado contra o Senhor, mas ele permaneceu fiel. Ou seja, ele permaneceu íntegro. Abraão, mesmo não sendo, entre aspas, perfeito, ele permaneceu íntegro ao Senhor. Enoque não era perfeito, andou com Deus 300 anos e permaneceu íntegro. Então é possível, gente, pelo amor de Deus, é possível viver aqui nessa terra e continuar com uma vida íntegra. Uma vida reta diante de Deus. Uma vida de fidelidade, uma vida de remanescente.
aconteça o que acontecer, eu continuo sendo fiel ao Senhor. Pode o mundo cair ao meu redor, eu continuo sendo fiel ao Senhor. Amém? 1000 pode cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu vou permanecer de pé na presença do Senhor. É dessa forma que a gente permanece de pé, não é de qualquer maneira. Então a gente não pode pegar um texto da Bíblia e querer usar da forma que a gente quer. Não, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, aleluia, glória a Deus. Mas esses são para aqueles que se abrigam debaixo das asas do Todo-Poderoso. Por que ele não caiu? Por que 1000 caiu ao seu lado, 10.000 à direita, mas ele permaneceu de pé? Porque ele era bom? Não, porque é íntegro, fiel. Você está entendendo? Ao Senhor, e porque ele é fiel ao Senhor, Deus o guardou. É por isso, não é de qualquer maneira. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de qualquer maneira. O contrário de santo não é só profano. Eu concordo também que santo e profano são diferentes, mas o contrário de santo, de verdade, é comum. Deus não nos chamou para viver uma vida comum. Todo mundo pode negociar lá fora, negociar princípios. A gente não. Deus não vai negociar essas coisas. Eu estou permanecendo de pé. Estou permanecendo de pé por causa da graça, da fidelidade do Senhor, da misericórdia dEle, porque eu estou de pé diante dEle. Eu não estou de pé pela minha própria capacidade, pela minha força, por aquilo que eu sou. Não, cara, eu estou de pé porque Ele me põe de pé. Ele que me guarda. Amém? E Ele me guarda porque eu estou aqui com Ele. É simples assim o negócio. Amém? Por isso que nós temos que manter a nossa confiança. Em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos estáveis, em tempos instáveis, cara, a gente continua confiando no Senhor. E a gente não vai ser abalado. Amém ou não? Amém. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Estamos falando sobre ser integral, sobre ser maduro. A palavra lá que nós começamos sobre Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, no original é íntegro e maduro. Ok? O principal ali é ser íntegro e maduro. Agora, uma pergunta. Alguém já nasce íntegro e maduro? Não. Nem Jesus. Jesus ia crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescer. Não só estatura, não só em sabedoria, não só em graça, mas em todas essas coisas. Não só diante de Deus, ou não só diante dos homens, mas diante de Deus e dos homens. Isso faz tanta diferença. Isso faz tanta diferença. Porque tem gente que só cresce no físico, na estatura. Tem gente que só cresce na graça. Tem gente que só cresce na sabedoria. Tem gente que só cresce diante dos homens. Tem gente que só cresce diante de Deus. E Deus quer que a gente cresçamos em tudo. Conhecimento, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Os homens precisam ver que os homens de Deus, os filhos de Deus, eles crescem em tudo. Conhecimento, graça e estatura diante de Deus, mas diante dos homens também. Posicionamento, maturidade. Jesus ia sendo íntegro e se tornando maduro na medida que ele ia crescendo. Você está entendendo isso? Ou não? Deixa eu falar para você uma coisa. Um tempo sozinho não faz amadurecer uma pessoa. O tempo sozinho não faz amadurecer uma pessoa. A gente conhece pessoas que já são idosas, mas são meninas. São moleques.
Esses dias a gente está vendo um monte de dar de penca aí. Gente que era para ser madura, íntegra, mas é moleque. Então, show o tempo não torna uma pessoa madura. Você pode ver uma pessoa com os cabelos grisalhos ou sem cabelo e ela não ser madura. E ela não ser íntegra. Ela não manter a semente de Deus dentro dela. Vamos lá. O tempo sozinho não faz amadurecer uma pessoa, mas sim uma pessoa que se submete à vontade de Deus, os processos de Deus, amadurece dia após dia. Só o tempo não adianta, mas a pessoa precisa se deixar vencer pela vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, se submeter aos processos de Deus na vida dele, e então ele vai amadurecendo dia após dia, dia após dia, e ia crescendo Jesus. Jesus não cresceu do dia para a noite, ia crescendo Jesus em conhecimento, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então não é o tempo só, o tempo ajuda. Mas tem que ter uma disposição da pessoa em se submeter aos princípios de Deus, em se submeter à vontade de Deus, em se submeter aos processos de Deus, dia após dia. Jesus disse assim: pegue a sua cruz um dia só e siga-me. Foi isso? Pega a sua cruz. Você quer? Pega lá a sua cruz, vem cá me seguir. Vem me seguindo. Jesus não falou para a gente pegar a cruz e seguir um dia só. O apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, e está dando a intenção de eu estou crucificado, eu não estou sendo, já estou aqui e ninguém vai me tirar desse lugar. Como tentaram fazer com Jesus: ei, desce daí dessa cruz, você que curou a tantos. Você não diz que é filho de Deus? Desce daí. Não, Jesus não desceu. Jesus cumpriu todo o propósito, todo o processo que ele tinha. Por isso ele é o varão perfeito. Ele é aquele que a gente fixa os nossos olhos e a gente continua andando, deixando todas as coisas velhas para trás. E andando, olhando para ele, para que a gente possa alcançar essa estatura de homem perfeito. Amém? Homem genérico, palavra genérico. Homem e mulher de Deus. Então o tempo não faz amadurecer uma pessoa, o tempo sozinho não. Mas sim, uma pessoa que se submete à vontade de Deus, os processos de Deus, e vai amadurecendo dia após dia. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cheguemos à maturidade. Quantos? Todos. Quem são esses todos? Os filhos de Deus. Deus não espera que o mundo alcance a maturidade, que o ímpio alcance a maturidade. Não, Deus espera que os seus filhos alcancem a maturidade. O meu desejo para a Ana Clara e para o Azaf é que eles alcancem a maturidade, que eles cresçam. Eles não podem ser criança a vida toda. Amém? Então, por mais que aos meus olhos eu vou sempre ver a Ana Clara e o Azaf com meus bebês, cara. Né? E a gente faz uns cafunés assim, meu bebê para cá, meu bebê para lá. Mas eu sei que eles precisam crescer e amadurecer. Amém? Uma coisa não deve impedir outra. E Deus olha para nós e nos vê como criança. Porque aquele que não se faz como criança não vai herdar o reino dos céus. Deus olha para nós como crianças, né? Seus filhinhos queridos.
Amém? Mas ele espera o que de nós? Que nós venhamos crescer. Vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo, chegando ao ponto, à medida da plenitude de Cristo. Bota na NVT, a NVT também está lindo esse texto. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Lindo esse texto também nessa versão, né? Glória a Deus. Glória. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Interessante isso. Alcançar a unidade. Como eu alcanço a unidade? Através da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A minha fé e o conhecer a Ele vai fazer com que a gente alcance a unidade da fé. Olha que coisa mais linda. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O amadurecimento não se dá do dia para a noite. Ninguém dorme menino e acorda homem, varão de estatura perfeita. O amadurecimento não se dá da noite para o dia. Irmãos, eu não sou o mesmo André de 16 anos atrás. Não sou. E eu ainda não sou o que Deus deseja que eu seja. Mas uma coisa eu faço. Eu tento me desembaraçar, deixar as coisas velhas para trás. Tem hora que eu mesmo quero pegar as coisas velhas e trazer junto comigo. Aí Deus vai me mostrando, você está lento, hein? Você não está conseguindo. Larga isso! Não, mas é tão legal. Larga, não é para esse tempo. Larga, aí você larga. Aí você larga, você começa a acelerar a sua caminhada. Então eu ainda não cheguei no ponto que Deus quer. Mas eu também não estou lá atrás parado. Eu estou no processo. Eu não sou de 16 anos atrás quando a gente chegou aqui. Amém? Já houve um crescimento, um amadurecimento em todas as áreas. Agora, eu paro por aqui? Não. Eu preciso continuar crescendo em conhecimento, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens, até que a gente venha alcançar a maturidade necessária para que a plenitude de Cristo se manifeste através de nós. Amém? Larga, irmão. Tem vezes que a gente está, né? É um negócio meio doido, né? E às vezes não é pecado. O problema é que às vezes as pessoas pensam que tem que largar só pecado. E aí você vai largando. Mesmo que você goste. Mesmo que a sua carne implore. Mas Deus está falando, larga, deixa para trás e continua caminhando. Coloca o teu foco. Coloca o teu foco em Jesus. Ele é o nosso foco. É por isso que muita gente se perde. Você não deve se perder por causa da política, por causa de partido político, de candidato, por causa de pastor A, B, C que caiu, por causa do irmão que não te deu a paz do Senhor. Não. Sabe por que pessoas caem? Porque perdeu o seu foco de Jesus. Perdeu o foco. Ah, poxa, o pastor falou assim, assado, eu estou chateado. Perdeu o foco. Tira o foco de mim, gente. Coloca em Jesus. Eu não estou chateado, não era a música que eu queria ouvir hoje. Irmão, a música é para Jesus. A gente está adorando a Ele. Só canta para Ele. Se você não quiser cantar essa música, canta outra no teu espírito. Deixa de ser bobo. Fica chateadinho, não. Coloca teu foco em Jesus. Coloca o teu foco em Jesus. Por que as pessoas acabam a fé delas? Por que elas já não caminham mais? Por que elas já não têm mais brilho? Porque alguma coisa que estava ao seu redor, que estava no mundo dos sentidos, amém? Os 5 sentidos, estava nos 5 sentidos no mundo dos sentidos, atrapalhou. Mas atrapalhou por quê? Porque ela se deixou atrapalhar, porque perdeu o foco de Jesus. Porque eu sou homem como
vocês. Eu recebo mais notícias como vocês. Pois é, domingo eu estava aqui pregando. Pá, vambora, e isso aqui. E já estava sabendo o resultado, irmão. Você não sabe de nada. Eu estava aqui, ó. Vamos abrir no texto tal. Jesus, e vamos. É agora. E pá. Meu foco é Jesus, vambora. É assim, eu estou em Cristo, independente de qualquer tipo de resultado, cara. Eu estou em Cristo e eu preciso liberar uma palavra para a igreja que eu pastoreio, pela misericórdia e graça de Deus. E não uma palavra direcionada a um público apenas, mas para a igreja toda. Foco. Manter o foco. Mesmo que por dentro tivesse quebrado. Sabe? Mas não tem problema. Outras vezes a gente sobe aqui cheio de dor. Cheio de dor. A gente nem consegue andar direito. Cara, mas a gente está aqui. E pá, e vamos. Pá. E começa a ministrar o louvor. Irmão, a última vez que eu ministrei o louvor, meu braço estava quase caindo aqui, ó. E eu não aguentava mais de dor. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas vamos lá, Senhor, é para ti. E eu quero que a tua glória toque a igreja, Senhor. Mas eu estava chorando de dor por dentro, você não tem noção. Mas não é só eu, não. Tem muita gente que está com esse coração. Cara, a gente pode estar, amassado, quebrado. Mas a gente está mantendo o foco. A gente sabe para onde a gente vai. Nosso alvo é Jesus. Isso é maturidade. Quando essas coisas não nos param. Quando nada ao nosso redor, nada que aconteça externamente e nem internamente consegue nos parar. Você está entendendo? Isso é manter o foco. Isso é amadurecimento. Isso é Jesus em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu estou crucificado. Desce daí. Não vou descer. Desce da cruz. Aqui embaixo melhor, não vou. Nem nós e nem Jesus. Isso é maturidade. Amém? O amadurecimento não se dá da noite para o dia. Ninguém dorme menino e acorda homem. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. E raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse quando me tornei, no original, é quando eu fui me tornando. Eu fui deixando. Porque alguém pode achar que foi da noite para o dia aqui. E tem outras versões que falam sobre isso. Amém? O verbo aqui no grego é justamente esse. O termo usado no grego é justamente esse. Mas quando eu fui me tornando homem, eu fui deixando de lado as coisas que eram de menino. Eu não fiquei homem da noite para o dia, não, agora sou homão. Não. Eu fui me tornando homem, eu fui me tornando maduro. Eu fui crescendo dia após dia. Quem quer ser maduro precisa deixar as coisas de menino. Aleluia. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a vida de Moisés. Moisés, de assassino, se tornou o homem mais manso da face da terra. Moisés, de assassino, justiceiro. Uma coisa é você amar a justiça e outra coisa é você ser justiceiro. Parece, mas não é a mesma coisa. Amém? Então, de assassino se tornou o homem mais manso da face da terra. E a mansidão vem com a maturidade. E maturidade vem com o se submeter ao processo de Deus para a minha vida. Moisés não se tornou maduro aos 40 anos. Moisés não se tornou maduro aos 80 anos.
Moisés só começou a amadurecer de fato e de verdade após aos 80, caminhando dia após dia com Deus. E mesmo assim, tinha momentos de fraqueza, de falha. Mas ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Aquele que tinha assassinado se tornou o homem mais manso. E preste atenção nisso. Mansidão vem com a maturidade. Quanto mais maduro, mais manso eu me torno. Não estou falando de ser uma pessoa pacata. Não estou falando de ser uma pessoa, como que eu vou... Foge aqui a palavra. Oh, Jesus. Passiva. Por quê? Porque ele foi crescendo dia após dia, processo de Deus. Ele foi se submetendo a cada processo de Deus na sua vida. Se você não se submeter a cada processo, e não um processo só, né? A cada processo de Deus na sua vida, você nunca vai amadurecer. Você pode passar os 120 anos que Moisés passou. Se você não se submeter ao processo de Deus na sua vida, você não chega à maturidade. Maturidade tem a ver com idade madura, né? Porque a maturidade tem a ver com isso mesmo. O princípio é esse. Conforme você vai crescendo em anos, você vai amadurecendo. Uma madura idade, maturidade. Mas tem gente que só cresce nos anos e não cresce na maturidade. Não se deixa tratar por Deus. Mansidão também, presta atenção aqui, viu, gente? Mansidão não tem a ver com temperamento, mas sim com um caráter transformado e aprovado por Deus. Porque você pode ser sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Qualquer um desses. Talvez você olhe para o melancólico, olha, ele é tão manso, sabe de nada. Sabe de nada. Não, ele é melancólico, sabe de nada, irmão. Tem gente melancólica, nossa! Mas como que é isso, pastor? É porque os temperamentos foram sendo transformados por Deus à medida que a gente se submete ao processo de Deus. Tem gente que está em confusão aí comigo aí, irmão. Confusão tipo assim... O pastor, qual o temperamento dele? O temperamento do pastor é esse aqui. Mas quem me conhece há 20 anos atrás, ou há 23 anos atrás, mas calma aí. E aqui, mas isso aqui, mas nossa, agora eu não sei. É porque o meu temperamento, ele foi sendo transformado, mudado por Deus. Com processos, se submeter, amém? Então é mais ou menos isso. Olha só, Salmo 24, versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E o Deus da sua salvação, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim são aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Por que eu quis ler esse texto? Porque subir o monte, todo mundo pode subir, mas permanecer no monte, só os maduros. Só os maduros, irmãos. Qualquer menino sobe o monte. Qualquer menino vem aqui no dia de glória e recebe o poder de Deus. Chega lá, maná, o que é isso? E volta para a sua vida e faz as meninices todas. Não estou falando, sabe, receber o poder de Deus é maravilhoso, falar em línguas é maravilhoso, sapatear, rodopiar, ficar colado na parede, cara, isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Não, pastor, não. Isso é só uma parte. E uma parte gostosa. Subir mais alto e ir mais profundo em Deus é para os maduros. Tiago 3,2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Preste atenção nisso daqui, gente.
é o mesmo princípio de perfeição aqui, é integralidade, é ser integral. Amém? Todos tropeçamos de muitas maneiras, todos. Se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Mas tem um link aqui especial de Lucas capítulo 6, 43. Tiago 3, 2, que nós lemos, de Lucas 6, 43. Porque não há boa árvore que dá mau fruto, nem árvore má que dá bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por isso que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vamos lá, Tiago. Tiago 3,2. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, como que eu consigo não tropeçar no falar? Enchendo meu coração de coisas. Porque daquilo que está no teu coração é o que fala a sua boca. Mas o que Deus quer mesmo é que a gente tire do nosso bom tesouro, que está no nosso coração, coisas boas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Todos tropeçam. Cadê? Porque não há... Bota na NVI, Lucas 6, 43. NVI, isso. Porque nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida, reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Aqui dentro. E o que ele pede é o que eu faço. E quando ele pede eu faço, tudo vai bem. Mas quando ele pede e eu finjo que não estou ouvindo e faço o que eu quero, eu quebro a minha cara. E isso acontece com todos nós. Vamos cear? Amém? Palavra Santa Ceia, instrução para a igreja, para a nossa vida.